Quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. A você que nos acompanha pela TV Novo Tempo, a você que nos acompanha pela internet, pega a sua Bíblia, busque lá a sua Bíblia, dá tempo. Nós vamos ler a palavra do Senhor, esse é um momento muito importante. Lucas, capítulo 19. E a Bíblia diz assim, olha, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Com certeza você já leu a história de Zaqueu. Com certeza você já ouviu sermões sobre a história de Zaqueu. Mas eu gostaria de convidar você a pensar nessa cena um pouco mais. Vamos olhar para Jericó mais uma vez. A Bíblia diz que Zaqueu era um maioral dos publicanos. E também diz que ele era rico. O que é um maioral dos publicanos? A nova versão a mensagem diz que ele era o principal dos publicanos. A nova versão internacional diz que ele era o chefe dos coletores de impostos. O maioral dos publicanos, isso quer dizer que ele era o principal dos coletores. Ele era o líder de todos eles, ele era chefe. Ele tinha voz de comando. Publicanos eram os coletores de impostos. Eles trabalhavam para o Império Romano. Eles serviam ao inimigo. Os judeus odiavam o Império Romano. Os judeus não gostavam de serem dominados pelos romanos. Ninguém gosta de ser dominado por alguém. Alguém gosta? Alguém tem prazer nisso? Os judeus detestaram quando os romanos entraram com suas tropas e seus exércitos pela cidade santa de Jerusalém. Seus estandartes. Tiraram o nome de Deus de alguns lugares e colocaram o nome do imperador. Tiraram a bandeira do Senhor e colocaram estandartes romanos. Eles detestavam aquilo. Eles não gostavam porque ninguém pediu que os romanos invadissem o território de Israel. Eles invadiram, eles tomaram conta, e agora eles obrigavam os judeus a pagar impostos. Pagar impostos para uma liderança de quem eles não gostavam. E de todos os impostos que eles odiavam pagar, o que eles mais detestavam era o imposto da terra.
O imposto territorial, porque eles diziam assim: Deus nos deu essa terra. O Senhor nos deu essa terra. Nós recebemos essa terra como herança do Senhor. E agora os romanos vêm e invadem a terra que o Senhor nos deu e nos obrigam a pagar imposto sobre o uso da nossa terra. Da terra que Deus nos deu. Os judeus tinham tanto ódio dos romanos que eles transferiram toda essa expectativa para o Messias. Eles perderam de vista o Messias, o Redentor espiritual. De tão massacrados e castigados que eles eram pelos romanos, eles já não esperavam mais um Redentor que os redimisse dos pecados. Eles não conseguiam mais olhar direito para as coisas espirituais. E agora, eles jogavam toda a expectativa para que o Messias viesse resgatá-los do jugo romano. Então os judeus não gostavam dos romanos. E gostavam menos ainda dos judeus que trabalhavam para os romanos. Daqueles do seu próprio povo que os extorquiam, que os roubavam, que os dilaceravam, que os maltratavam, em nome de um povo que eles não gostavam. Se os judeus odiavam os romanos, odiavam muito mais ainda os publicanos, os coletores de impostos. Eles eram chamados de traidores. Traidores. Um publicano, quando se tornava publicano, ele não fazia isso porque ele queria se unir a uma causa. Ele não tomava para si a causa dos romanos. Ele não trabalhava por um ideal. Quando alguém se tornava publicano, quando alguém aceitava ser um coletor de impostos, ele sabia que ele estava atraindo o ódio e a indignação do seu próprio povo para si mesmo. Então ele tinha que renunciar aos amigos. Ele tinha que renunciar ao seu ciclo de convivência. Ele chegava a renunciar à própria família, às pessoas mais próximas dele. Tudo isso com um único propósito: enriquecer, ganhar dinheiro. E nisso Zaqueu acertou. Porque a Bíblia diz que ele era rico. A mensagem chega a dizer: ele era muito rico. Você já conheceu alguém muito rico? Qual é o conceito que você tem de alguém que seja muito rico? Aqui no Brasil a gente tem um pouco de dificuldade de definir pobreza e riqueza, porque a gente já convive com tanta disparidade social assim, que isso tudo fica muito confuso. Qualquer pessoa que vive um pouco melhor do que eu considero aquela pessoa como rica. Mas quando a gente começa a viajar um pouquinho fora do país, especialmente quando você viaja para a Europa, quando você viaja para a América do Norte, a gente começa a ver pessoas que de fato são muito ricas. Nós temos muito poucas pessoas no Brasil que sejam muito ricos. É difícil até a gente conseguir definir o que é alguém que seja muito rico. Mas uma vez eu fui convidado para fazer uma semana de oração numa igreja de brasileiros ali na região de Miami, ali da Flórida. E durante a semana eles me levaram para fazer um passeio de barco pela Baía de Miami. E o guia que estava no barco começou a falar das coisas que a gente estava vendo, algumas empresas, lugares diferentes, parques, aqueles navios grandes que saem de cruzeiro para as Bahamas.
E eu comecei a olhar aquilo pensando assim, nossa, quem entra num navio desse tem que ser muito rico, né? Depois eu descobri que é tão barato isso. É tão barato, é tão simples. Mas então a gente começou a passar, o barco começou a passar por um lugar onde só tinha mansões. E quando eu digo mansões, são mansões. Nós não conhecemos muitas mansões aqui no Brasil. Ali eram mansões muito grandes. Aquelas mansões de 2 ou 3 andares, com cerca de 25, 28, 35 quartos cada mansão dessa. Alguma coisa na casa ali de 6, 8, 10, 12 salas. E ele começava a dizer, essa mansão aqui é de não sei quem, essa mansão é de não sei quem. Falava um monte de nome que eu nunca ouvi falar. Falou o nome de alguns brasileiros que têm mansões ali. E de repente ele mostrou uma mansão enorme, enorme. E ele disse assim, olha, aquela mansão ali foi comprada por um pouco mais de 20 milhões de dólares. Daí quase 70 milhões de reais. E depois que ele comprou aquela mansão, ele gastou mais uns 10 milhões de dólares para reformar a mansão e deixar do jeito que ele queria. Aí eu comecei a pensar, eu acho que esse camarada é muito rico. O que você acha? Parece que ele entra na categoria dos muito ricos. E quando eu tinha alguma dúvida se o dono daquela mansão entraria na categoria dos muito ricos, aí o guia do barco disse assim, e tem mais uma coisa. Aqui na frente tinha uma outra mansão. Mas aquele dono daquela mansão que vocês estão vendo ali, ele ficou incomodado porque essa mansão aqui da frente atrapalhava a vista dele para o mar. E então ele comprou essa mansão por 15 milhões de dólares. E mandou demolir a mansão. E gastou mais 3 milhões de dólares para fazer um jardim enorme, onde havia aquela mansão. Então só o jardim da casa dele custou mais de 15 milhões de dólares. Eu falei, não, definitivamente esse é muito rico. Esse é muito rico. O que você acha? Esse dá para classificar, não dá? A Bíblia diz que Zaqueu era rico. Muito rico. Zaqueu enriqueceu às custas da pobreza e da miséria do seu povo. Zaqueu enriqueceu extorquindo os seus semelhantes. E isso é o que mais massacrava as pessoas e levava as pessoas a ter tanto ódio daquele homem. Mas Zaqueu não se incomodava muito com essas coisas, porque ele tinha dinheiro. O dinheiro traz conforto, traz ou não traz? O dinheiro permite comprar uma boa casa, comer boas comidas, frequentar bons restaurantes, vestir roupas muito boas. O dinheiro permite extravagâncias, como comprar uma mansão e demolir só para melhorar um pouquinho a vista para o mar. O dinheiro permite ter coisas que os outros não têm. Ter luxo, ter glamour. Mas tem algumas coisas que o dinheiro não resolve. O dinheiro não compra felicidade. E eu conheço pessoas que não têm dinheiro nenhum e são muito felizes. E conheço pessoas que têm bastante dinheiro e também são felizes. Mas para a pessoa que não tem felicidade, não há dinheiro no mundo que consiga comprar essa felicidade. O dinheiro não compra paz de espírito. O dinheiro não compra amor. E especialmente o dinheiro não consegue comprar salvação. A Bíblia diz que Zaqueu tinha dinheiro. Tinha muito dinheiro. Isso quer dizer que Zaqueu tinha muitas coisas, muitos bens. Mas também Zaqueu tinha muitas coisas que faltavam para ele.
Tinha muitas coisas que Zaqueu não tinha. E eu queria por um momento agora que você parasse para pensar nas coisas que você tem. A gente é meio ingrato, é ou não é? A gente tem o hábito, nós temos o hábito de olhar as coisas dos outros. Mas para e pensa em tudo aquilo que Deus já deu para você. E diga para mim, você é abençoado ou não? Todos nós temos muito mais do que precisamos. Temos ou não temos? Então somos ricos. Concordam comigo? Somos ricos. Mas eu também gostaria que agora você parasse para pensar um pouco nas coisas que você não tem. Esse não é um exercício tão agradável assim, desculpa. Mas todos nós temos carências. Não importa o tamanho da conta no banco, até se tem ou não tem conta no banco. Todos nós temos carências e necessidades. Zaqueu tinha carências de sobra. Zaqueu tinha muitos bens, tinha muitas coisas, mas lhe faltavam muitas coisas. E uma dessas coisas que eu entendo que Zaqueu tinha de sobra era solidão. Falta de amigos verdadeiros, amigos sinceros. Na vida de qualquer pessoa, é muito difícil distinguir quem são os verdadeiros amigos daqueles que se aproximam de nós por algum tipo de interesse. Estou errado? Claro que quanto mais a pessoa tem, mais difícil é enxergar essa divisa, essa distribuição. No fundo, a maioria de nós se aproxima de alguém por causa de alguma coisa. É tão difícil nos aproximarmos das pessoas com amor puro e genuíno, sem esperar, sem querer absolutamente nada em troca. Zaqueu tinha muitos amigos. Mas com certeza a maioria dos amigos que Zaqueu possuía não era o perfil de amizade que ele precisava. E com certeza Zaqueu sentia muita falta de amigos verdadeiros. Aqueles amigos de quem nós realmente precisamos. Eu tenho certeza que Zaqueu sofria de solidão. Por outro lado, eu preciso dar um estímulo para mim e para você, para que eu e você consigamos detectar quem são esses verdadeiros amigos. Não é tarefa muito fácil. Mas desses nós de fato precisamos investir, valorizar, porque muitas vezes, porque esses são amigos e nós sabemos que são, a gente deixa eles de lado para correr atrás dos outros que não vão nos ajudar. Mas além da solidão, uma outra coisa que eu tenho certeza que Zaqueu tinha de sobra era a vergonha. Zaqueu tinha vergonha de tudo. Quando ele andava no meio das pessoas, ele podia usar os seus bens para alimentar a sua arrogância. É fácil ser arrogante. Eu coloco uma roupa melhor do que a roupa de todo mundo. Eu tenho um carro melhor do que o carro de todo mundo. O meu telefone é melhor do que o telefone de todo mundo. O meu relógio, as coisas que eu tenho, o perfume que eu uso. E então agora entra no meio da multidão com arrogância. Mas no fundo essa arrogância esconde a vergonha.
vergonha dos traumas, vergonha da sua profissão. Ele sabia que não era benquisto. Vergonha da sua estatura. A Bíblia diz que ele era baixo. Não há problema nenhum em ser baixo. Não há nenhum problema e não é nenhum pecado, mas a nossa sociedade nos ensinou a cobrar certas coisas da gente. Então eu tenho certeza que Zaqueu sofria de solidão, Zaqueu sofria de vergonha, e tudo isso levava Zaqueu a ter muitas carências. Carência de amigos verdadeiros, carências afetivas, de gente que eu amasse de verdade. Carência de salvação. Eu não sei se você conseguiu agora se identificar em algum momento com Zaqueu. Eu tenho a impressão de que em alguma curva da vida, todos nós vamos nos encontrar um pedaço de Zaqueu na gente. Vai ou não vai? Nós carregamos as nossas angústias, nós carregamos as nossas depressões, nós carregamos as nossas amarguras, carregamos as nossas carências. E esse era Zaqueu. E agora Zaqueu ouviu falar que Jesus passaria por sua cidade. Qual era a cidade de Zaqueu? Nós lemos aqui, qual era a cidade de Zaqueu? Jericó. O que você sabe sobre Jericó? O Antigo Testamento faz várias menções a ela, e a menção mais direta está em Deuteronômio 34, verso 3, como sendo a cidade das palmeiras. Isso foi uma surpresa para mim. A cidade das palmeiras. Jericó é uma das mais antigas cidades da civilização judaica. Afinal de contas, foi a primeira cidade a ser conquistada por Josué quando eles atravessaram o Rio Jordão. Uma cidade antiga, cheia de história. Não muito longe da capital Jerusalém, mais ou menos 27 quilômetros. Mas quando você chega numa cidade cheia de história, o nosso pensamento é levado à história e aos monumentos. Nós gostamos da história, nós gostamos dos monumentos. Especialmente quando eu posso usar essa história para alimentar um pouco mais da minha arrogância. E eles tinham muitas essas batalhas espirituais. Você vai lembrar da mulher junto ao poço de Jacó, que tinha orgulho de estar tirando água de um poço que foi aberto por Jacó. As pessoas de Jericó tinham orgulho de morar na primeira cidade conquistada por Josué. Mas enquanto as pessoas olhavam para o lugar, para os monumentos, tentavam viver do passado, da história passada, Jesus deixava tudo isso de lado. Ao contrário de nós que temos o hábito de valorizar lugares e monumentos, Jesus tinha o hábito de valorizar pessoas. Jesus não foi para Jericó por causa da história de Jericó. Jesus foi para Jericó porque ele sabia que naquela cidade havia uma multidão muito grande de pessoas que necessitavam dele. E Jesus foi exatamente ao encontro dessas pessoas. Zaqueu morava em Jericó. Zaqueu ouviu falar que Jesus ia estar ali na sua cidade. Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Quantos de nós aqui já ouvimos falar de Jesus, mas não o conhecemos de fato? Talvez você tenha ouvido falar de Jesus desde o dia em que você nasceu, mas não o conhece.
Jesus não pode ser tema de um estudo acadêmico. Jesus não pode ser testemunho que eu ouço da vida de outras pessoas. Jesus não pode ser assunto dos livros que eu estou lendo. Conhecer sobre Jesus é uma teoria muito distante da minha vida. Zaqueu conhecia sobre Jesus. Zaqueu tinha ouvido falar sobre Jesus, mas não o conhecia pessoalmente. Zaqueu nunca havia experimentado um momento pessoal com Jesus. Zaqueu sabia das coisas que a gente sabe. Zaqueu sabia que Jesus curava doentes. Sabia ou não sabia? A fama corria. Zaqueu sabia que Jesus expulsava demônios. Talvez Zaqueu tivesse ouvido sobre Jesus um relato parecido com o que João Batista ouviu. Eu não sei se vocês lembram daquele momento em que João Batista mandou perguntar sobre Jesus, e os discípulos de João Batista foram lá e perguntaram: escuta, Jesus, João quer saber se você é o Messias, e Jesus fez algumas ações, e Jesus então respondeu a eles: ide anunciai a João as coisas que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres se lhe anuncia o Evangelho. Zaqueu conhecia essa teoria de Jesus. Zaqueu tinha ouvido falar sobre ele, mas não o conhecia. Muitos de nós aceitamos Jesus aqui, na cabeça. Mas não o trazemos para o coração. Você entendeu a diferença disso? Muitos de nós gostamos de ouvir as histórias de Jesus. Muitos de nós achamos muito bonito aquilo que Jesus pode fazer na vida das outras pessoas. Mas criamos uma barreira para que Jesus não seja pessoal para mim. Mas algumas coisas que Zaqueu ouviu sobre Jesus fizeram com que Zaqueu tivesse vontade de conhecer pessoalmente a Cristo. Zaqueu ouviu que Jesus não só curava os leprosos, Jesus tocava nos leprosos. Ninguém tocava em um leproso, mas Jesus tocava nos leprosos. Jesus não só pregava e atendia aos pobres e aos pecadores, mas Jesus os amava. Zaqueu entendeu que Jesus era aquele que tocava os intocáveis, que amava os rejeitados. Zaqueu começou a entender que Jesus podia fazer alguma coisa por ele. E é exatamente essa mensagem que eu entendo que Deus está trazendo para mim e para você hoje. Cristo está pronto para fazer alguma coisa por mim, por você, hoje. Mas Zaqueu entendeu que para que isso fosse real, não bastava conhecer Jesus à distância. Não bastava ouvir de Jesus, Zaqueu precisava conhecê-lo pessoalmente. Por isso, amigo, eu preciso dizer isso para você. Há quanto tempo você ouve falar de Jesus? Há quanto tempo você estuda sobre Cristo? Há quanto tempo você lê a Bíblia? Mas deixa com que tudo isso fique parado na sua mente. É como você pegar um gostoso prato de comida
E colocar aquilo na boca e encher a sua boca com aquela comida deliciosa, nutritiva, saborosa, e mastigar, 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 e deixar ela ali. Não vai resolver teu problema. Para que essa comida resolva o seu problema, você depois de mastigar tem que fazer o que com ela? Tem que engolir. E mastigar mais, e engolir mais, e mastigar mais, e comer mais. E quanto mais você comer, e quanto mais você engolir, mais essa comida vai lhe ajudar, vai lhe fortalecer. Jesus é assim, não adianta eu trabalhar com Ele na mente, eu tenho que trazer para a minha vida, para o meu coração. Isso precisa ser uma experiência pessoal. Jesus não pode ser um estudo intelectual. Você precisa conhecer Jesus pessoalmente. E sabe qual é a boa notícia que eu tenho para você? Jesus está passando pela sua cidade hoje. Jesus está passando pela sua vida hoje. Amém? Amigo, eu preciso pedir isso para você. Abra o seu coração agora. Mais do que nunca. Para que Cristo possa entrar na sua vida. Desça da árvore. Tenha esse encontro pessoal com Ele. Para de teoria. Talvez hoje seja o dia de você sair de trás da câmera, seja o dia de você sair de trás do computador, seja o dia de você sair de trás da televisão e sair em busca desse Jesus que precisa ser essa experiência tão viva para você. Mas tem um problema. A vida sempre tem problema. Quando a gente olha, a teoria parece tão boa, tudo parece tão fácil, tão tranquilo, tão bonito. Mas não é tão fácil assim. Zaqueu era baixo. Zaqueu era rejeitado. E quando ele saiu para encontrar com Jesus, ele deu de cara com uma multidão. Talvez se Zaqueu fosse alto, bonito, talvez se Zaqueu fosse popular, que as pessoas o amassem, talvez ele pudesse pedir licença e as pessoas pudessem abrir espaço para ele, mas não, ele era rejeitado, ele era baixinho, ninguém ia abrir espaço para ele. Quantas e quantas vezes você já pensou em se entregar de fato para Jesus? Quantas e quantas vezes você entendeu que a sua vida precisa mudar, mas cada vez que você pensa em tomar uma decisão, as coisas da vida dizem, não, olha os problemas, olha tudo que vai acontecer, não, pera lá, não vai dar, olha essa multidão. Você não, ninguém vai ligar para você, você é rejeitado, você é desprezado, você é baixinho, você não vai chegar a nada. Filho, tenha certeza de uma coisa, todas as vezes que você decidir dar um passo certo e seguro na direção do Senhor Jesus, o inimigo vai colocar um exército de anjos maus na sua frente. E vão te convencer com todo tipo de argumento de que você não é digno de se aproximar de Jesus. Não tem como, os outros podem conseguir, para os outros podem dar certo, mas para você não vai dar certo nunca. Você sabe quais são as barreiras da qual eu estou falando. Você sabe as coisas que passam pela sua cabeça ou as coisas que dizem para você quando você tenta se aproximar de Jesus. Talvez Zaqueu já tivesse tentado chegar perto de Jesus outras vezes e não tivesse conseguido. Mas sabe, naquele dia Zaqueu tomou uma decisão, naquele dia Zaqueu estava fechado, ele estava determinado. Hoje não é amanhã, não é daqui a pouco, não é depois. Hoje Jesus está passando na minha cidade. Hoje Jesus não vai passar na minha cidade, Ele tem que passar na minha vida. Não há absolutamente nada que me impeça de ver Jesus. E se a multidão não abre caminho, eu vou contornar a multidão.
E se ainda eu não tenho altura para isso, eu vou subir numa árvore. Eu não sei quantas pessoas tinham em cima daquela árvore. Eu não acho que Zaqueu estava sozinho em cima da árvore. Era um sicômoro, era uma figueira. Essa é uma árvore frondosa, é uma árvore cheia de troncos enormes. As crianças adoram subir na árvore. Zaqueu não parou para pensar no que as pessoas iam falar dele. Zaqueu não parou para pensar se ele ia aceito ou se não seria aceito. Zaqueu não parou para pensar se as crianças iam rir dele ou não. Zaqueu subiu na árvore determinado a ver Jesus. Tudo bem, ainda tinham algumas máscaras ali, porque a árvore que lhe dava estatura, a árvore que lhe dava altura, a árvore que lhe permitia olhar de cima, essa árvore também lhe dava privacidade. Lhe dava anonimato. Ele podia conhecer Jesus, ele podia matar a sua curiosidade e sair no anonimato. E quando eu leio essas histórias na Bíblia, eu fico encantado com elas, sabe por quê? Porque eu vejo dezenas de pessoas que tentaram passar anônimos ao lado de Jesus. Eu vou dizer uma verdade nua e crua para você. Cristo odeia o anonimato. Tudo bem, fique tranquilo, ele não odeia você não. Fique bem tranquilo com isso. Ele odeia o anonimato. E todas as vezes que as pessoas tentaram chegar anônimas perto de Jesus, ele lhes revelou. Lembra da mulher com fluxo de sangue? A bênção é que quando Cristo revela o nosso anonimato, isso é para mim. Isso é para você. Nós crescemos muito com isso, então hoje Jesus está te chamando para sair do anonimato. Não por ele, por você. E que bênção a hora que você sair do anonimato e assumir publicamente quem você é e o quanto você ama esse Deus. Jesus parou embaixo daquela árvore. E o verso 5 e 6 aqui da Bíblia diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou e disse assim: Zaqueu, desça. O que mais ele falou? Desça o quê? Desça depressa. Zaqueu, o que você está fazendo aí em cima? Desce, Zaqueu. Desce, Zaqueu. Sabe por quê? Porque hoje eu vou ficar na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu começou a chorar em cima da árvore. E a Bíblia diz que Zaqueu ficou relutante ali em cima da árvore. Ele não sabia o que fazer. Foi isso que a Bíblia falou? O que diz a Bíblia? Ele desceu rapidamente, tão rápido quanto Jesus disse: Zaqueu, desce daí. E Zaqueu desceu. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Filho, acabou o anonimato. Acabou o namoro escondido. Acabou o segredo da vida de Zaqueu. Agora todas as pessoas sabiam que ele era um filho de Jesus. Amém? E agora todo mundo elogiou Zaqueu por causa disso, foi? Não! As pessoas falaram mal de Zaqueu por causa disso. E as pessoas falaram mal de Jesus por causa disso. Você imagina que nós nos trancamos tanto na nossa arrogância espiritual que temos a ousadia de dizer que aquilo que Deus nos diz está errado. Não, pastor, isso aqui não pode ser assim. É assim que eu fiz a minha vida inteira. Graças ao bom Deus, Jesus nunca ligou para esses estereótipos.
Jesus nunca se preocupou com essa turba de pessoas que querem a vida do jeito que querem, sem se preocupar com as grandes verdades que o Senhor tem. Jesus ignorou aquela multidão de maledicentes e entrou na casa de Zaqueu. Eu queria perguntar uma coisa para você. O que é que acontece quando Jesus entra na sua casa? Você já parou para pensar nisso? O que é que acontece quando Jesus entra na sua vida? E eu separei algumas coisas rápidas aqui para dizer. A primeira delas é que quando Jesus entra, imediatamente ele afasta a dor e o sofrimento. Marcos 10 diz quando ele curou o cego Bartimeu em Jericó. Marcos 5 diz quando ele curou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E quantas outras histórias que nos deixam claro que toda vez que Jesus entra na casa, entra na vida de alguém, a primeira coisa, ele afasta a dor e o sofrimento. Então, filho, se você está sofrendo, se você tem problemas, se você tem dificuldades, a solução é Jesus. A segunda coisa que eu entendo é que quando Jesus chega, imediatamente ele organiza o caos. Pode haver a tempestade que for. Marcos capítulo 4 fala daquele momento em que os discípulos estavam desesperados, no meio daquela tempestade. Uma palavra. Uma palavra. Aquieta-te. Pronto, acabou. Se a sua vida está em caos, ninguém melhor do que o Senhor Jesus Cristo para desatar todos os nós e organizar todas estas coisas para você. A terceira coisa que eu entendo é que toda vez que Jesus chega, ele traz de volta a esperança. Talvez você não tenha mais esperança de solução. Talvez você não tenha mais esperança de resoluções. Talvez você entenda que a sua vida não tem mais para onde ir. Talvez você olhe para os problemas da sua vida de maneira tão desesperada quanto aquela viúva em Naim olhava para o seu filho morto. Viúva, um único filho, a única esperança de sobrevivência, morta. Mas quando Jesus chegou, trouxe de volta a vida do menino. O que Jesus trouxe de fato foi a esperança de volta na vida daquela mulher. Assim como fez quando ressuscitou a filha de Jairo. Assim como fez quando ressuscitou a Lázaro. Quando Jesus chega, ele afasta a dor e o sofrimento. Ele organiza o caos, ele traz a esperança de volta. Jesus traz restauração. Quando Jesus curou o leproso em Cafarnaum, ele restaurou a qualidade de vida daquele homem. Quando Jesus curou aquele endemoniado em Gadara, aquele homem que vivia como um bicho, como um animal acorrentado dentro de um cemitério. Marcos diz que quando as pessoas chegaram, viram aquele rapaz sóbrio, de semblante tranquilo, vestido, conversando e comendo com todas as outras pessoas. Jesus traz restauração. E por fim, a Bíblia também me diz que toda vez que Jesus entra, ele traz salvação. Aqui em Lucas capítulo 19, no verso 9 e 10, Jesus disse assim: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Porque também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem? Aquele que está perdido. Filho, eu não sei qual é a história da sua vida.
Eu não sei as coisas que têm acontecido com você dentro da sua casa. Eu não sei as coisas que têm acontecido na sua vida quando você está sozinho. Quando não tem mais ninguém por perto de você. Uma coisa eu sei. Jesus é a resposta. Talvez você esteja ligando a TV hoje, no Novo Tempo, pela primeira vez na sua vida. Talvez você tenha entrado hoje aqui na igreja pela primeira vez na sua vida. Eu preciso dizer isso, você precisa saber isso. Jesus é a resposta para você. Talvez você tenha nascido em família cristã. Talvez durante toda a sua vida você tenha ouvido essas histórias de Jesus, mas ainda não viveu essa experiência pessoal com o Senhor Jesus. Por favor, hoje, agora, deixa Cristo entrar na sua casa. Deixa Cristo entrar na sua vida. Ele, só Ele é quem vai fazer toda a diferença para você. E se você quer entender a profundidade disso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. E o verso 17 diz assim, olha. E assim, se alguém está em Cristo, essa pessoa é nova criatura. Sabe por quê? Porque todas as coisas antigas são passadas. E eis que Cristo faz em você o quê? Coisas novas. Você entendeu isso daqui? Jesus está chamando você para viver uma nova realidade de vida. Uma nova experiência de vida. A Bíblia, a Mensagem, traduz esse texto dizendo assim: agora olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer um que estiver unido ao Messias, esse tem chance de um novo começo. É criado de novo. A velha vida se foi. Uma nova vida floresce. É demais. Você entendeu o que Jesus está pronto para fazer para você hoje? Você entendeu o que Jesus está pronto para fazer na sua vida hoje? Desça da árvore, filho. Olha para Cristo olhando para você e dizendo: desce, filho. Porque hoje me convém estar na tua casa. Hoje me convém estar no teu coração. Ele quer transformar você. É isso que acontece se você deixar Jesus entrar. Você quer deixar Jesus entrar? Eu quero orar por você. Para que Deus te abençoe. Para que hoje você tome uma decisão segura, uma decisão certa. E dê um passo muito seguro na direção do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, é demais o que o Senhor é capaz de fazer por nós. É maravilhoso a maneira como o Senhor pode transformar a nossa vida. O Senhor não ama o pecado, mas é apaixonado pelo pecador. O Senhor não nos salva no pecado, mas o Senhor nos salva do pecado. Por isso, Senhor, hoje nós nos aproximamos do Senhor do jeito que somos. Com as nossas limitações, com os nossos problemas, com as nossas inseguranças, com as nossas incertezas. E abrimos a vida, escancaramos o coração para que o Senhor tome conta de nós, Senhor. Senhor Deus, por favor. O convite para descermos da árvore é maravilhoso. Aceita, Senhor, o nosso coração. Aceita, Senhor, a entrega que nós fazemos a Ti.
nos permita estarmos unidos com o Senhor, porque quando o Senhor entra na nossa vida, quando o Senhor entra na nossa casa, todas as coisas são transformadas. A gente vive num mundo cercado pela maldade, pela miséria do pecado. Mas o Senhor nos conforta, o Senhor nos consola, o Senhor nos fortalece, o Senhor organiza o caos da vida. O Senhor traz de volta a esperança, acalma as nossas tempestades. E acima de tudo, o Senhor nos traz salvação. Por isso, Senhor, hoje escancaramos a vida e o coração ao Senhor, nos entregando completamente nas Tuas mãos, Senhor. Aceita a minha vida. Aceita o meu coração. Aceita a minha entrega, Senhor. Aceita a vida e o coração de cada um de nós que estamos aqui, dos nossos amigos que nos acompanham onde quer que eles estejam. Mas que o Senhor seja real na vida de cada um de nós, eu te peço. Eu te imploro. No doce, no suave, no maravilhoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém.